Meu TikTok travou, Sherlock. Priscila voltando aí. Caiu, meu TikTok travou. Fechou sozinho. Preciso trocar de celular, meu celular tá muito ruim. Ou descobrir como é que eu faço para fazer a live a partir de computador, tá? Se alguém souber, me dá uma dica aí, que eu procurei na internet e nem todos. A hora que chega num determinado ponto de pegar o código de transmissão da live, não acho esse código de transmissão, não tem onde pegar esse código. O Sherlock BR falando, boicotaram. Acho que foi mesmo. Não, mas na verdade o meu aplicativo fechou sozinho, ele travou. Meu celular tá meio ruim, cara. Meu celular já tá velhinho. Eu preciso contrabandear outro aqui pro Brasil. Eu só compro de fora do Brasil. Não compro daqui de dentro, não. Só mando vir da China direto. Caiu bem na hora que eu tava falando do Lula, né? O rapaz lá. Eu tava falando pra ele que se ele acha que o Lula foi o melhor presidente que o Brasil já teve, é melhor ele começar a estudar o que aconteceu no mundo naquela época, que explica o porquê o crescimento econômico do Brasil. E o Brasil cresceu apesar do Lula e não por causa do Lula. Assim como agora, né? O Brasil teve um crescimento de PIB aí de 1 ponto alguma coisa, apesar do Bolsonaro, né? E não por causa do Bolsonaro. Pessoal que tá chegando aí, peço desculpas aí da live ter travado. Pessoal que tá chegando aí, peço desculpas aí da live ter travado. A live travou e eu voltei agora. Como você acha que o João Vix fez uma pergunta interessante aqui, o Sherlock? João Vix. Como você acha que o país tem que combater a inflação alta? O João Vix, primeira coisa que você tem que entender, cara, para responder isso, você precisa entender o que é inflação, né? Precisa entender o que é inflação. Inflação basicamente é causada propositalmente pelo governo, tá? Conexão perdida. Tá travando aí para vocês? Tá travando? Sherlock. João? Tá normal para vocês aí ou tá travando? Bom, vamos lá. A inflação, ela basicamente, a inflação como um todo, ela é causada propositalmente pelo governo, tá? A gente pode entender que a inflação, ela seja, entre aspas, como um imposto, tá? O governo gasta dinheiro demais, né? O dinheiro gasta mais dinheiro do que ele arrecada, né? Ou melhor, o governo gasta mais dinheiro do que ele consegue roubar da gente, né? E com isso ele começa a pegar empréstimos bancários, tá? E chega uma hora que os bancos não querem mais emprestar dinheiro para o governo porque é muito risco, o risco é muito alto. E aí ou o governo tem que começar a pagar os empréstimos e ele já não tem mais dinheiro para pagar esses empréstimos. O que o governo faz? Ele começa a imprimir moeda, ele começa a imprimir dinheiro, tá? O primeiro registro de inflação na história que nós temos foi com Calígula, né? Lá atrás no Império Romano, onde o Calígula ele derretia as moedas de prata
de prata ou eras de ouro? Acho que ele derretia as moedas de ouro. E ele colocava cobre no meio, né? Então, a cada tipo 10 moedas de ouro que ele derretia, ele fazia 12, né? E aí a galera começou a... E aí quanto mais ele jogava essas moedas para circular, a galera se tocava que tinha mais moedas circulando, a demanda por produtos aumentava e o preço das coisas subia. E é exatamente isso que está acontecendo agora. E esse é um dos motivos pelo qual eu falo que funcionalismo público é um problema, porque quem recebe primeiro o dinheiro é o funcionário público, né? Porque recebe direto do governo. Né? Então, se o governo não tem dinheiro, o governo imprime o dinheiro e joga para o funcionário público. Tá? O funcionário público recebe um dinheiro que ele não deveria ter recebido. Por quê? Porque o governo não era para ter aquele dinheiro. Né? Ele imprimiu. Né? Isso eu estou usando o funcionário público como exemplo, mas pode ser bancos recebendo dívida, pode ser empresas que prestaram serviço para o governo recebendo dívida, entendeu? E aí, quando o governo joga esse dinheiro no mercado, essas pessoas continuam consumindo. E esse consumo aumenta a demanda de produtos, sem aumentar a produtividade. Né? Então, quando você aumenta a demanda por produtos sem aumentar a produtividade, né, a tendência é que esse produto passe a ser escasso. Né? Esse produto passa a ser mais escasso. E se o produto é mais escasso, tem bastante gente querendo, quem pode mais chora menos. Então o preço sobe. Né? E é por isso que quando você tem o preço de um produto, né, subindo individualmente, você fala que esse produto teve aumento de preço. Né? Agora, quando você tem a economia como um todo tendo aumento de produtos, né, aí você fala que nós estamos tendo inflação. De produtos não, de preço, né? Você fala que nós estamos tendo inflação. Tá? E essa inflação, normalmente, ela é causada propositalmente pelo Estado. Tá? É por isso que na década de 70, até a década de 70, né, existia um negócio chamado padrão ouro ou padrão prata. Tá? Então, para cada nota, moeda que era emitida, existia um equivalente a ele em ouro ou prata depositado no Banco Central, que era o lastro, né? Ou algum outro metal precioso. Tá? E depois da Segunda Guerra Mundial, isso acabou se tornando inviável e os países, um a um, foram abolindo o padrão ouro. Tá? Então, conforme os países foram abolindo o padrão ouro, aconteceu uma coisa. E alguns países até utilizavam a própria prata mesmo como moeda. É o caso da China, por exemplo. Né? A China ela usava a própria prata. Até o começo do século XX, a China não tinha uma moeda, ela tinha uns lingotezinhos de prata que era a moeda que circulava na China. Né? E é o último país a deixar de usar o padrão prata como lastro da sua moeda foi a Inglaterra. Por quê? Como todos os outros países deixaram de usar o padrão prata ou o padrão ouro, eles podiam inflacionar a moeda deles como eles quisessem. E isso dava uma vantagem econômica muito grande para esses países, porque os produtos deles ficavam mais baratos. E aí a economia inglesa começou a quebrar, vamos dizer assim. E eles foram obrigados a abolir o padrão prata também por conta disso. Não, não sou economista não, Migtog Paraguai. Não sou economista não. Mas eu posso dizer que eu tive algumas horas de leitura aí a respeito do assunto, assisti alguns vídeos de especialistas aí no assunto. O Café 610, careca, kkkkkkk. E daí? O que tem a ver? Cada uma que me aparece aqui. Paraguai, pode ser historiador, pesquisador, cientista, político, etc. Não, não sou nada disso não, o Joker. Sou nada disso não. Eu só gosto, eu passei a me interessar por esses assuntos, na verdade, em 2015.
Em 2015 eu comecei, na verdade 2014, quando eu comecei quando eu decidi sair do PT, eu já fui filiado do PT, tá? Em 2014 eu decidi sair do PT, pedi a desfiliação do PT e aí eu comecei a me interessar sobre entender como algumas coisas funcionavam, tá? E, e aí eu comecei a ler alguns livros, li um pouco de Bastiat, li um pouco de Mises, li um pouco de Hayek, né? Felizmente eu fui apresentado ao canal Ideias Radicais, do Rafael Lima, e ele colocava alguns livros ali como dica de leitura, e eu comecei a ler esses livros que ele colocava como dica de leitura. Ele fez algumas leituras comentadas de alguns livros também, e isso me esclareceu muita coisa, né? Aí eu tive contato com alguns amigos que são do meio político, né? Principalmente do Partido Novo, que me explicaram muita coisa que eu também não sabia, que era um mistério para mim. Então, eu não sou nenhum especialista, tá? Mas eu sei o suficiente para saber que a esquerda não é o caminho e a direita não é isso que está aí. A direita não é o Bolsonaro, tá? Não precisa ser necessariamente economista para falar esse assunto. Foi o que eu expliquei. Ah, tá, tudo bem. Sem problema. Sim, ô Sherlock, e não precisa ser nenhum Sherlock, desculpa o trocadilho, para entender o porquê que o real desvalorizou. O real desvalorizou por dois motivos. Primeiro, que foi a política do governo Bolsonaro desvalorizar o real. Né? Quando você desvaloriza os juros, quando você baixa os juros artificialmente, num país que tem um risco gigantesco, tanto risco político como. Para, Mona! Tanto risco político quanto insegurança jurídica que você tem no país, cara, se você é um investidor, você tem dólares para investir em um país, você vai investir no Brasil a 2% de juros, ou você vai investir nos Estados Unidos a 0,5% de juros? Sendo que nos Estados Unidos você tem certeza que você vai receber o dinheiro. No Brasil você tem a dúvida se você pode ganhar ou perder. Aonde que você investir seu dinheiro? Para compensar você investir no Brasil, os juros tem que ser muito compensador, tem que ser um juros bem legal, entendeu? Aí o Bolsonaro joga os juros lá para baixo, né? E o que se refletiu esse negócio do Bolsonaro jogar os juros lá para baixo? Eu acho que não sou só eu que está recebendo ligação de empresas oferecendo cartão de crédito, né? Quem tem cartão de crédito cheque especial, o banco aumentou o limite, né? Tipo, o cara saiu de 10 para 15 mil reais, entendeu? Isso daí que está acontecendo é um movimento porque os bancos não querem emprestar dinheiro para o governo. Então esse dinheiro sobra e ele é emprestado para o consumidor, para a pessoa física. Porque eu não sei se vocês sabem que ele, o Estado ele toma mais de 80% de todo o dinheiro. Opa, voltei. O Estado ele toma praticamente 80% de todo o dinheiro que tem disponível para ser emprestado no Brasil. É por isso que a taxa de juros no Brasil é tão alta. Não é a culpa dos bancos, tá? E a regulamentação também. E aí o que acontece? Retomando o assunto, os investidores começam a pegar o dinheiro deles e tirar do Brasil. Aí a lei da oferta e da demanda. Se você tem menos dólares na economia e mais gente querendo pegar esse dólar e levar embora do Brasil, o valor do dólar sobe. E tudo no Brasil. O Brasil é um país de commodities. Tá? O agro brasileiro é commodity. Carne é commodity. Açúcar é commodity. Farinha de trigo é importado. No Brasil, o que não é commodity é importado. Basicamente é isso.
Pelo menos a maior parte do que o Brasil produz hoje, né, é commodity, e a maior parte do que nós consumimos é importado. Se o dólar sobe, o preço de tudo sobe. Então, não é o preço das coisas que está subindo, é o dólar, é o real que perdeu o valor frente ao dólar. Aí o que, que acontece? Entre 2019 e 2021, o governo Bolsonaro aumentou em 50% a base monetária. O que, que significa isso? Ele jogou 50% a mais de moeda para circulação do que tinha em 2019. Ou seja, ele fez justamente aquilo que eu falei lá no começo e aquilo que o Lula disse que ia fazer se ele fosse eleito. Eu imprimiria 50 bilhões de reais e daria para a população. Né? Eu tenho até um vídeo no meu canal aí eu reagindo ao Lula falando isso. Né? Ou seja, os dois estão falando que vão fazer exatamente a mesma coisa. Quer dizer, o Bolsonaro fez e o Lula está falando que vai fazer isso também. O resultado disso vai ser a Venezuela. O resultado disso vai ser a dolarização da economia brasileira, tá? Porque em pouco tempo o real não vai estar valendo mais nada e as pessoas vão começar a querer fazer contratos em dólar e assim por diante, igual aconteceu na Venezuela. Né? E é por isso que o real desvalorizou, é por isso que a inflação subiu, é por isso que as coisas estão caras no Brasil. Aborda desde 70, inflação, as decisões tomadas. E você pode ver, Sherlock, é engraçado que isso que eu estou falando é um ciclo que se repete. Você pode ver as decisões tomadas lá desde a época de 70, em todas elas, o governo gastou demais e teve que imprimir moeda para pagar as contas. Sabe onde isso você vê muito claramente? Construção de Brasília. Né? Na construção de Brasília isso aconteceu. O sistema político nos impostos está errado. Sim, está errado. Inclusive, teve uma decisão recente agora do STF, onde o STF reconheceu que 20 bilhões de reais que foram arrecadados em impostos foram arrecadados indevidamente. Tá? E o que vai acontecer com quem arrecadou esse dinheiro? Nada. César Luiz, 17 a 29. Você acha então que o Ciro ou Boulos não precisa? Não entendi sua pergunta, cara, mas eu acho que se você pretende votar no Lula, vota no Ciro, não vota no Lula não. Tenha dignidade, não vote no Lula. Vote no Ciro Gomes. Se você pretende votar no Bolsonaro, pega qualquer outro de direita aí, o Amoedo, Gentili, sei lá quem mais vai sair se candidatar aí dizendo que é de direita, mas tenha dignidade, não vote no Bolsonaro. Bolsonaro traiu todas as agendas que ele prometeu na campanha dele. Você acredita que o Brasil vai piorar mais ano que vem? Acredito. Acredito que o Brasil vai piorar por conta da disputa política, porque agora o Congresso, a mídia, todo mundo vai tentar vai fazer o Bolsonaro desidratar ainda mais, mas eles não querem o impeachment, tá? Nem o Congresso quer impeachment, nem a esquerda quer impeachment, ninguém quer impeachment. Porque eles precisam do Bolsonaro no segundo turno para tentar eleger o Lula. Pregador está perguntando aqui, não fizeram isso? Isso o que, pregador? Especifica que eu não entendi. Pessoal, eu estou lendo todas as perguntas aqui, mas tem 12 mensagens ainda para eu ler, tá? Então, desculpa aí se eu estou demorando para responder um pouco. Justamente, o dinheiro vai para lá. Agora o dólar está caindo. Você acha que chega a quanto? Você sabe o porquê que o dólar está caindo? O dólar está caindo não é porque o Bolsonaro fez alguma coisa certa, não. O dólar está caindo porque o Banco Central americano, o Fed, está emitindo dólares, tá? Porque a economia americana também está ruim. E o governo americano está fazendo exatamente o que o governo brasileiro fez, está emitindo dólares para salvar os bancos americanos. Dá uma olhadinha na taxa de juros dos Estados Unidos aí.
principalmente na taxa de juros interbancária dos Estados Unidos. Dá uma olhadinha no que está acontecendo lá, você vai ver que é ali que está o problema. A quanto o dólar vai chegar, difícil te dizer, né, cara? Mas eu não acho, sinceramente, que o dólar vai cair abaixo de 4,90 antes de 2022. Tá? Depois de 2022, dependendo de quem for eleito, eu acho que daí o dólar pode ser que caia abaixo de 4,90. Antes eu duvido muito.